Exercício 6. Em um triângulo retângulo, determine as medidas dos ângulos agudo e da hipotenusa, sabendo que um dos catetos mede 3 e o outro mede raiz de 3. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é desenhar o nosso triângulo retângulo. Então, a gente sabe que um cateto mede 3 e o outro mede raiz. Deixa eu fazer esse 3 aqui melhor. Um vale 3 e o outro vale raiz de 3. Então, 3 e o outro vale raiz de 3. Ele quer que a gente descubra a hipotenusa e depois o valor dos ângulos agudos. Então, a gente vai ter que descobrir alfa, beta e a hipotenusa. A hipotenusa a gente descobre pelo nosso grande amigo tio Pete, né? Usando o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa, né? Não o Harry Potter, a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado mais o 3 ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 3 mais 9, que é igual a 12. Então, a hipotenusa, de novo, eu botei Harry Potter. Então, a hipotenusa é igual a raiz de 12, que é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Certo? Então, a gente descobriu a hipotenusa aqui. Agora, a gente tem que descobrir os ângulos. Vamos olhar primeiro o ângulo alfa. Se eu fizer cateto oposto sobre a hipotenusa, eu vou ter o seno de alfa. Cateto oposto, nesse caso aqui, é o raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é 2 raiz de 3. Posso cancelar esses dois, sobrou 1/2. Lembra qual é o ângulo do primeiro quadrante que eu fizer seno dele, que dá 1/2? 30 graus. Então, alfa é igual a 30 graus. Vamos descobrir o beta, ó. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno do beta é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Tu podia ter feito esses cálculos com a tangente, aí tu poderia ter descoberto a hipotenusa no final do exercício. Também ia achar as mesmas respostas. A gente tem uma raiz aqui, então a gente tem que racionalizar ela. Raiz de 3, isso aqui dá 3 raiz de 3 dividido pelo quê? 2 vezes 3, porque raiz de 9 é 3, então 2 vezes 3. Isso aqui, então, dá 3 raiz de 3 sobre 6, que é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo que eu faço seno de tanto que dá raiz de 3 sobre 2? Esse ângulo é de 60 graus, então beta é igual a 60 graus, tá bom? Exercício 7. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com plano horizontal. Uma pessoa que sobe essa rampa inteira eleva-se verticalmente de... Então, o que acontece? Ó? A gente tem essa rampa, né, que ela faz um ângulo de 30 graus com plano horizontal, e essa é a rampa, ela tem 36... Deixa eu arrumar ali o 36 para ficar melhor. Ela tem 36 metros. E a gente quer saber o quanto que essa pessoa subiu. Se aqui ela estava no zero, o quanto que ela subiu. Então, a gente quer descobrir esse cara aqui, ó. O que a gente pode fazer, ó? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 30 graus, isso é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 é igual a 1/2. Isso aqui dá x sobre 36. Vamos isolar o x aqui. Então, se esse 36 está dividindo, passa multiplicando. Então, isso aqui, x é igual a 36 dividido por 2, que dá exatamente 18 metros. Então, essa pessoa está 18 metros mais alta que o nível do solo. Exercício 8. Se um cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo medem 2A e 4A respectivamente, quer dizer que este cara aqui é o valor do cateto, e este cara aqui é o valor da nossa hipotenusa, então a tangente do ângulo oposto ao menor lado é. Então, primeira coisa, vamos desenhar o nosso bom e querido amigo triângulo retângulo.
um cateto pode ser aqui, vale 2A, e a hipotenusa vale 4A. Vamos descobrir quanto que vale este cateto aqui? Eu vou chamar ele de x. Então, o que a gente sabe? Ó? Que o quadrado da hipotenusa do nosso bom e velho amigo tio Pete é igual à soma dos quadrados dos catetos. 4a ao quadrado, isso aqui dá 16a ao quadrado, igual a x ao quadrado mais 2a ao quadrado, é a mesma coisa que 4a ao quadrado. Vou isolar o x, então x ao quadrado é igual a 16a quadrado menos 4a ao quadrado, que isso aqui é igual a 12a ao quadrado. Então, x vai ser igual a raiz de 12a ao quadrado, que é a mesma coisa que a raiz de 12. E a gente já viu no exercício anterior que a raiz de 12 é 2 raiz de 3. Então, isso aqui é 2a raiz de 3. Então, x é igual a 2a raiz de 3. Se tu for olhar, 2a é um número muito maior do que 2a vezes raiz de 3. Tá bom? Então, o que a gente consegue concluir? A gente quer saber a tangente do ângulo que está oposto ao menor lado. Então, o ângulo está aqui, ó, porque esse é o lado, esse é o menor cateto. Então, fazendo as contas, então a gente vai ter o que? Este lado aqui vale 2a raiz de 3, certo? Então, a gente tem o que? Tangente de alfa é igual a 2a raiz de 3 sobre 2a. Opa, me desculpem. Nos confundimos aqui. A gente tem que... Beleza. Este lado é maior que este aqui. Eu me confundi. Porque a gente tem a raiz de 3 que ainda faz ficar maior. Então, o nosso ângulo alfa não está aqui embaixo. Nosso ângulo alfa está lá em cima. Eu me equivoquei. Me desculpem. Tá bom? Por que esse cara aqui é maior? Porque eu já tenho 2a. E ainda eu multiplico por raiz de 3. Então, eu já multiplico por 1,7. Então, é 2 alguma coisa vezes 1,7 ainda. Tá bom? Então, a gente tem o que? A nossa tangente de alfa vai ser cateto oposto sobre sobre o cateto adjacente. Então, cateto oposto, 2a, cateto adjacente, 2a raiz de 3. Os 2a's a gente pode cortar, então sobrou 1 raiz de 3. A gente não pode deixar a raiz de 3 aqui embaixo, então a gente racionaliza. Isso aqui é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, a gente conclui que a tangente do ângulo alfa é igual a raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Exercício 9. Nessa aclamada cena de Game of Thrones, em que Jaime Lannister, nesse caso aqui, era o cara que era guarda junto com Jaime, né? Ele andava junto com Jaime. Mas vamos supor que é o Jaime Lannister, da casa Lannister, tenta acertar Viserys, que é um dos dragões da Daenerys da casa Targaryen, primeira do seu nome, nascida da tormenta, a não queimada, mãe dos dragões, quebradora de correntes, mãe dos escravos, Calice dos Dothraki, rainha de Merry, rainha de Westeros, dos Ândalos, dos primeiros homens, senhora e protetora dos 7 reinos. A distância horizontal de onde está até o dragão são 2,5 km. Utilizando que o ângulo de levantamento desse ariete de batalha de 60 graus, tem que determinar a altura que o dragão estava. O que a gente tem que fazer? Exatamente isso aqui. Aqui é 2,5 km. A distância que eles estavam do dragão. Aqui está o dragão. E aqui está eles. Este ângulo que a arma subiu foi de 60 graus. A gente quer descobrir a altura que o dragão está em relação ao chão. O que a gente vai fazer? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a gente vai fazer o que? Tangente de 60 graus é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 60 graus, a gente sabe que é raiz de 3. Isso aqui é igual a x sobre 2,5. A gente quer isolar o x. Então, a altura que o dragão se encontra é 2,5 raiz de 3 quilômetros de altura. Tá bom? E o nosso último exercício, né, envolvendo a esgrima japonesa de arte com as espadas, né, diz o seguinte: na luta tradicional japonesa, o Kendo, cada samurai realiza uma sequência de kamae,
são movimentos e posições, que representam artefatos milenares para o aprendizado correto dos ensinamentos de Miyamoto Musashi, um dos mais exímios e lembrados samurais japoneses. Para reproduzir o Men, que é o ataque ao capacete, o samurai deve levantar a espada em posição de Jodan, que é no caso esta daqui, quem recebe, e aqui do atacante, como mostra a figura. Supondo que o ângulo que o samurai levanta sua shinai, esse cara aqui, quando ele levanta em relação à horizontal, seja de 30 graus em relação à horizontal, e que a shinai possui 60 centímetros, quantos centímetros de elevação ocorreram? O que a gente está fazendo, pessoal? Esse aqui é o problema em questão. Ele elevou em 30 graus a espada, aqui é o samurai, as mãos dele. A gente quer saber o quanto que a gente subiu ela, sabendo que a shinai ela tem 60 centímetros. A gente quer descobrir esse cara aqui. Então o que acontece? Cateto oposto sobre a hipotenusa, então é seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Daqui, sendo de 30, a gente sabe que é 1/2. Isso aqui é x sobre 60. Então, no final das contas, o nosso grande amigo ali, samurai, levantou, a sua shinai a 60 dividido por 2, que é igual a 30 centímetros. Que essa é o levantamento que se deve ser feito de forma sutil, para não alertar o seu inimigo. Então, com isso a gente conclui essa primeira lista. Qualquer dúvida que tu tiver, por favor, me escreve, a gente discute e vamos tentar sempre acertar e conseguir fazer o exercício da forma que seja mais fácil para ti. Fica bem, nos vemos na semana que vem e tchau!